Amados, quando nós observamos o texto no seu contexto nos leva a uma reflexão para os dias que vivemos. E neste mesmo sentido, eu gostaria de falar-lhe sobre dias de confrontos. Se nós observarmos o contexto anterior, a própria Bíblia mostra que aquilo que nós vivemos, pregamos, portamos, falamos, não é algo de aplausos, não é algo de laurels, não é algo que venha nos engrandecer. Se nós observarmos a entrada de Cristo neste processo, nós percebemos que Cristo, quando entra no contexto do ser humano, ele começa e ele vem de uma forma por onde ninguém queria acreditar. Haja vista que quando Cristo ele aparece no cenário, ele aparece em meio a controvérsias, em meio a contrariedade, por conta e pelo próprio conhecimento e sancionado pelo contexto da lei rabínica judaica. Os irmãos vão de convir que a Bíblia nos mostra que a perspectiva ou a expectativa dos judeus era o Messias, o libertador. E por isto ter se passado de geração em geração, havia alguns que se autodenominavam ser o tal. E a ponto que pessoas depositavam suas crenças e o seguiam, largavam algumas coisas ou tudo, renunciavam acreditando que estes fossem o Messias. Então o interessante é que a Bíblia mostra que apareceu alguns conhecidos, chamados, como também a Bíblia até denomina, chamado Teudas ou Judas, o Galileu. E eles criaram, queira que não, uma celeuma, porque eles se autodenominaram o Messias e as suas obras não concretizaram-se a isto. Então houve uma frustração de uma forma generalizada, a ponto que foi necessário que as autoridades que regiam o contexto da religião, eles colocassem alguns pormenores, alguns adendos na lei, para que todos que se autodenominassem ser um filho de Deus, ou com os pré-requisitos próprios de dizer que fosse o Messias, sem ter as características conforme eles esperavam, tinham que morrer. Era sancionado na lei, nos seus adendos e nas suas emendas, contextualizando para o nosso tempo. O interessante é que quando Cristo entra, ele já entra confrontando contra esta crença e contra a própria lei, os próprios adendos, haja vista, e ele não veio desfazer a lei. Então nós percebemos que quando Cristo começa a pregar lá, ele começa devagarinho. A Bíblia diz que depois que João Batista foi preso e acabaram João Batista, então aparece Jesus pregando este evangelho. Então o começo de Jesus, ele já começou confrontando, porque naquele culto na sinagoga, que estava as autoridades, quando ele se autodenominou ser o Filho de Deus, ele foi taxativo, ele disse que o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele foi enviado para pregar um evangelho limpo, puro, conforme a lei ou o Antigo Testamento já predizia. Então Cristo, quando ele afronta, não é à toa, e todos que ali estavam presentes, por isso que Lucas escreve que tentaram o matar jogando-o de um monte para baixo, porque a própria lei religiosa judaica permitia, porque ele se autodenominou ser o Messias, inflamando uma frustração que havia passado-se alguns dias atrás. Então, por um milagre, pela autoridade que ele tinha, não o mataram, mas o expulsaram da região de Nazaré. Então ele fixa moradia em Cafarnaum. Então ele não para, ele veio e disse: não vim trazer paz, mas eu vim trazer fogo. Se nós observarmos uma exegese bem crítica, ele veio causar confusão mesmo. O evangelho veio bater de frente com o que estava errado. Então Jesus começa a pregar. O que encabula o sistema não era simplesmente o fato de Jesus ser um pregador, era que ele se tornava, em uma visão invejosa, uma ameaça para o sistema.
Então o sistema religioso começou a implicar com ele, porque ele pregava diferente e vivia diferente do que o sistema estava acostumado. A Bíblia diz que o sistema pregava uma coisa e não vivia, porque o Antigo Testamento, o próprio, a base, o foco principal era o amor. Amar o teu próximo como a ti mesmo, o teu Deus acima de todas as coisas. Mas o sistema, ele galgado, ele sustentado por um sistema meramente político, eles tinham medo de perder a boquinha. Então eles pregavam que tinha que amar, mas não amavam. Eles pregavam que tinham que amar o mendigo, mas nem ele queriam tocar no mendigo. Eles ensinavam que tinha que cuidar do leproso, tinha que na época fazer o que o Senhor faz, mas eles nem o leprosário queria passar por perto, passava por 100 metros. Eles pregavam isso. Aí vem Jesus pregando o evangelho de amor, e o Jesus agora prega que amava o próximo. Ou seja, o sistema pregava tem que ajudar o doente, mas eles não ajudavam. Aí Jesus chegava, pregava, chegava onde estava o doente, além de pregar, ainda dizia: quer ficar curado hoje? O caba dizia: quer, então fica, levanta que eu vou te curar. Então o sistema implicava. O Jesus chegava, passava, os leprosos, que a lei só permitia uma certa distância de 50, 100 metros se aproximar. Quando os leprosos sabiam que apareceu um Jesus que, além de pregar o evangelho, vivia e tinha poder de curar a lepra, os leprosos muitas vezes saíam correndo atrás dos sacerdotes, e os sacerdotes corriam com medo do leproso. Aí quando os leprosos ouviram falar de Jesus, aí saíram correndo atrás e saíram gritando: Senhor, ei, se tu queres, tu pode me limpar. Jesus não corre, Jesus para, vira, diz: eu quero ser limpo agora, e a lepra vai embora.